Mas então vamos passar para o segundo grupo agora, chamado Eduardo Yunes, para apresentar um caso do grupo de coluna. Doutor Eduardo. Oi. Bom dia a todos. Vou mostrar o caso clínico, depois o Caluf vai dar uma aula sobre o tema. Um paciente, 54 anos, masculino, casado, natural da Bahia, procedente de São Paulo. Ele refere, então, de queixa, uma dor na coluna e perda da força nas pernas há 6 dias. A história dele, o paciente refere uma sensação de estralo na coluna quando ele foi arrastar uma máquina de lavar louça. Isso há 6 dias da admissão. Então, um esforço assim nem tão exagerado, ele sentiu esse estalo e começou com uma dor axial importante, que foi piorando progressivamente e começou a ter alteração de sensibilidade e força nas pernas, há 3 dias. Ele refere que estava fazendo mais esforço para urinar, mas ainda controlava a diurese, e há 2 dias essa piora da força piorou e já não conseguia mais ficar em pé sem apoio, né? Então, eu estava com uma perda de força mais evidente e uma perda de força abaixo do umbigo, e então acabou procurando atendimento. Ele não negava febre, perda de peso ou qualquer outra queixa, não tinha nenhum outro antecedente patológico, nenhum uso de medicação, paciente previamente rígido. Exame físico geral normal. E no neurológico, ele apresentava de dados positivos uma paraparesia crural grau 3, reflexos hipoativos, sem sinais de liberação, uma hipoestesia térmico-tátil dolorosa com nível em T11, reflexos patelares uma cruz, simétrico, não tinha nenhum sinal meníngeo e muita dor na transição tóraco-lombar, tanto a movimentação quanto a palpação. Eu já vou passar para as imagens aqui. Em vista do quadro, a gente pediu direto uma tomografia, porque ele tinha dificuldade até de ficar em pé para um raio-x. Então a gente já partiu para uma tomo. E na tomografia a gente acha essa lesão. Gostaria que algum residente comentasse aí. Vamos chamar quem? Conrado. Está olhando bem atentamente ali a você. O que você está vendo aí, Conrado? Uma tomografia de coluna tóraco-lombar, na final da torácica da lombar, janela óssea. Tem uma fratura do corpo de T11, provavelmente osteoporótica. Paciente homem, 55 anos, sem nenhum antecedente. Você acha que o osso dele, nas outras vértebras, parece osteoporose? Não parece, né? Parece bom o osso dele. Mas você pensou em osteoporose porque foi um mecanismo de trauma mecanismo trauma baixo. muito baixo para ter essa fratura. Então, uma vértebra doente, talvez uma fratura patológica, talvez não por osteoporose. O que você poderia pensar? Pode ser tumoral também. Mas... Foi o que a gente pensou. Falta um pouquinho lá, Edu, naquela imagem. Isso é desgaste dessa articulação sacro, coxo-femoral dele aí, olha. Você também está vendo alteração bilateral, muito desgaste, alguma coisa estranha. Realmente parece ter uma degeneração aí do quadril, né? Ou talvez alguma lesão. E a reconstrução, mostrando ali a cifotização daquele corpo vertebral. É 11, né? T11 ali. E então nós partimos para a ressonância. O que você está vendo agora aí, Conrado? Tem uma lesão no corpo em toda a vértebra de T11, na verdade. As primeiras imagens sem gadolina, segundo as duas outras com, né?
tem um realce importante, um contraste. Aqui um T1, T2, a gente avaliar Poucos a discos, medula, né? Em relação à medula, essa lesão está comprimindo. Sim, tem uma compressão anterior importante. A gente vê realmente uma fratura com compressão, uma vértebra com uma invasão patológica, uma fratura com trauma de pequena energia, uma fratura patológica aí, a princípio por alguma lesão da própria vértebra. Esse axial, o que a gente vê aqui, é uma invasão não só do corpo, mas de elementos posteriores. A gente vê bem aqui uma captação até já em articulação costa-transversa, invasão do canal, a gente já não vê líquor nenhum, então uma lesão que já ocupou praticamente todo o espaço epidural, dura mater, e já obliterou toda a coluna licórica. Isso é importante se você pensar, por exemplo, numa etiologia neoplásica? Sim. Por quê? Porque, normalmente, pensando no tratamento, que você vai ter que identificar se é uma lesão radiosensível ou não, o paciente que já tem uma compressão, um BIOSC 3, né? Então, você poderia partir para uma cirurgia, mesmo a lesão sendo radiosensível, você pode fazer uma separation surgery. Perfeito. Aqui mostrando um T2, essa relação mostrando que a gente não vê nenhuma coluna licórica. Então, isso é importante, mostrando que a invasão realmente já está muito próxima à medula, o que atrapalha a liberação de uma eventual radiação nessa região. Para você não pode, o decaimento às vezes perde a medula, ele tem que fazer de uma maneira mais conservadora, né? Depois o Dr. Miguel pode comentar aí para a gente essa proximidade, qual a importância disso do tratamento radioterápico ou radiocirúrgico. E a conduta, Conrado, eu quero saber se é cirúrgico ou não, e se for cirúrgico, pensando em estabilidade, do ponto de vista oncológico e do ponto de vista neurológico, desses, qual que seria a indicação da cirurgia, se estiver indicado? Por que você vai fazer cirurgia? Pensando em quê? Bom, um paciente que ainda tem função, ele tem uma síndrome medular incompleta. A gente não tem o diagnóstico ainda da lesão, então precisaria ter material para fazer o diagnóstico. E é uma fratura instável. Em termos de diagnóstico, o material é importante, mas você conseguiria isso por uma biópsia? Por uma biópsia, sim. Tá. Do ponto de vista mecânico, de compressão. Isso. Ele tem déficit, você precisaria que essa medula fosse descomprimida. Exatamente. Se a lesão fosse radiosensível e a compressão fosse pela massa tumoral, você precisaria operar? Você poderia fazer uma descompressão simples e radioterapia, por exemplo. Se você tem uma lesão completamente estável e o próprio tumor foi crescendo e levando a uma perda progressiva, e é o próprio tumor que está fazendo isso, você pode tratar, se você tem diagnóstico, sim, só com radioterapia. Sim. Não seria mandatório o déficit neurológico levar para a cirurgia. O que está causando o déficit neurológico aqui? É só a massa tumoral? A instabilidade. A instabilidade. Então, independente do tumor ser radiosensível ou radioresistente, a partir do momento que ele causou uma instabilidade e a instabilidade levou ao déficit, e a história fala isso, foi uma coisa aguda, você vai tratar como se fosse um trauma. Um trauma que leva a um déficit, você tem que descomprimir, no caso, e estabilizar. Então, do ponto de vista neurológico, ele mereceria a descompressão neurológica porque foi pela instabilidade, sim, porque o tumor a gente não sabe ainda. Se for só pelo tumor, talvez não precisaria. Anátomo patológico, talvez uma biópsia resolveria. Do ponto de vista de estabilidade... É instável, então teria que fixar. Fixar. Então, nós estamos com um paciente desse, com déficit, piorando. Seria desejável a gente ter uma anatomia patológica. Só que a gente fazer uma biópsia, esperar, talvez não ter o resultado. Talvez, no conjunto, não seria a melhor conduta. Embora sempre, né, é desejável a gente ter um anátomo patológico. Então, o que a gente pensou? A gente vai ter que abrir para estabilizar. Nós precisamos descomprimir essa medula.
Nós não sabemos o diagnóstico, mas podemos pedir uma congelação. Então, foi feito isso em sala, até para saber que tipo de cirurgia que nós vamos fazer. O que mudaria, por exemplo, está no meio da cirurgia, eu pensei, o Marcelo estava na cirurgia, né? Na hora que a gente viu a imagem, eu ainda sugeri um diagnóstico e veio na patologia, né? A gente pensou numa imagem de um plasmocitoma ou uma doença linfoproliferativa. E aí o nosso compromisso na cirurgia, do ponto de vista oncológico, ele não precisa ser tão agressivo, porque responde à radioterapia. A gente fez um screening básico para ver se tinha algum outro sítio, veio normal. Então, nós indicamos por causa do déficit da instabilidade e para saber o diagnóstico. A proposta foi, primeiro fizemos a biópsia. Enquanto estava avaliando a biópsia, nós fomos procedendo à estabilização. A patologia nos informou ainda durante a cirurgia que se tratava de uma linhagem linfoproliferativa. Então, eu já não tive, por exemplo, uma preocupação de fazer uma vertebrectomia oncológica, uma coisa mais agressiva. Eu acabei optando por fazer uma corpectomia porque o corpo já estava praticamente todo destruído, então não foi uma cirurgia que agregou muito mais morbidade, foi só tirar o restinho de corpo que estava lá. E para fazer uma sustentação melhor, com cage, isso me permite artrodesar menos segmentos, porque eu coloquei um suporte anterior. Se eu não colocasse numa fratura que não tem corpo, eu precisaria provavelmente estender mais um nível para cima, um para baixo, para o braço de alavanca conseguir dar conta disso. Então a gente conseguiu reduzir o tamanho da artrodese colocando um suporte anterior. E a parte fundamental da cirurgia do ponto de vista oncológico, já que a gente estava com o paciente ali, foi justamente fazer o que você falou, uma boa separação da dura mater. Então aquele tecido que estava envolvendo a dura mater, a gente fez uma boa ressecção, porque é a parte mais complicada para tratar depois com radioterapia. Então, esse paciente, vou só acabar de mostrar aqui só mostrando o desfecho cirúrgico, e já acionamos de imediato a hematologia para dar seguimento. Então, a congelação veio realmente sugestiva de plasmocitoma. Ele iniciou já uma recuperação da força muscular, a gente deu alta para ele no 4º dia, ele já conseguia andar, com apoio, mas melhor do que estava, ele subiu um ponto já na força. Deixamos ele com colete até um segundo momento. Foi internado pelo hemato já internado, e já na retirada dos pontos ele já estava com grau 4+, uma melhora ainda maior, e com melhora parcial da sensibilidade dos esfíncteres. E depois o anátomo definitivo confirmou o plasmocitoma, e a hematologia iniciou um tratamento. Vou chamar aqui o Caluf. Vocês viram que eu coloquei aqui para a gente só fazer um raciocínio clínico. Eu, de propósito, não entrei em nenhuma classificação, que é tudo que a gente raciocinou. O Pedro agora vai falar do ponto de vista de escala, da gente conseguir avaliar isso melhor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Então, vou comentar um pouco mais hoje sobre os tumores metastáticos na coluna. Qual que é a importância desse tema? Então, é uma doença frequente. A gente vê que metástases na coluna, a gente vê até 20%, de uma forma geral, dos pacientes com câncer, sendo que metástase óssea é o 3º lugar mais comum. E dentro das metástases ósseas, o lugar mais frequente é na coluna. Desses pacientes que estão com metástase na coluna, até 20% podem apresentar uma síndrome, né, de compressão medular. A maioria das lesões são ósseas ou extradurais, né? É mais raro metástases intradurais, não intramedulares. E o tratamento, de uma forma geral, né, visa melhora controle de dor, recuperação funcional, controle oncológico, estabilidade da coluna e uma melhora, claro, da qualidade de vida. Isso é uma estatística americana, né, os tumores mais frequentes na população de uma forma geral, né, mama e pulmão nas mulheres, pulmão e próstata nos homens, sendo que esses 3 primeiros correspondem a 80% das metástases ósseas, né, pela alta frequência. A gente tem alguns outros tumores que
também tem uma predileção por metástase óssea, como rim, tireoide, mas por ser tumores mais raros na população, a gente não vê com tanta frequência uma metástase óssea. E qual que é o mecanismo, né, que explica aí a migração para essa região, né? Então, a localização mais frequente, inclusive foi no caso que a gente viu, é na coluna torácica, principalmente no caso de mama e pulmão, e na coluna lombar, no caso do câncer de próstata. Mais da metade dos casos a gente tem envolvimento de múltiplos níveis na coluna, e a localização mais comum é no corpo vertebral, né? Podendo ou não ter acometimento dos pedículos. A disseminação é principalmente via hematogênica, arterial, e no caso do câncer de pulmão, né, a gente tem uma drenagem arterial pelas artérias pulmonares para o coração e disseminação para o corpo, inclusive para o osso. Ou venosa, e no caso do câncer de mama, né, que drena para via ásego, e daí da lombar, no câncer de próstata, que drena também para o plexo sacral. Né. E daí, já uma vez essas células tumorais alojadas aí no osso, elas vão ativar uma via osteolítica, osteoblástica, para crescimento tumoral e dessa lesão. O quadro clínico pode ser desde assintomático, né, por ser então muito frequente metástase óssea, a gente vê bastante casos, foi feito um screening, né, paciente com tumor, foi feita uma tomografia, cintilografia, viu uma lesão óssea, mas que pode ser assintomática. Mas, quando sintomático, a queixa mais frequente é de dor, né? Uma dor axial, podendo ter instabilidade, principalmente no caso de fratura, o déficit neurológico no caso de compressão medular. Esse déficit é mais frequente nas lesões de coluna torácica, né? Onde a gente tem menos espaço licórico, e pode ser por compressão direta do tumor ou um comprometimento vascular, né? Essa presença da massa muitas vezes interrompe, né, dificulta a vascularização da região, pode causar um edema medular, que também é um mecanismo de déficit neurológico. De uma forma sistemática, como que a gente avalia essas lesões, né? Isso é a linha de pensamento, é o que a gente já discutiu aí quando a gente avaliou o caso apresentado pelo Dr. Eduardo, mas a gente segue esse protocolo, esse framework, que é o NONS, né? Então, uma avaliação neurológica, oncológica, mecânica e sistêmica do doente, né? Isso ajuda a gente só a direcionar nosso pensamento, né? Então, avaliação neurológica, como a gente fez, avalia o grau de compressão medular, né? Presença ou não de mielopatia ou radiculopatia. Então, a gente considera baixo grau, né? Aqui, uma lesão que é restrita ao corpo, a gente não tem invasão no canal medular. É um grau 1, a gente tem uma invasão no canal, mas sem contato com a dura mater. No grau 2, a gente tem já contato com a dura, mas a gente tem ainda uma rima licórica. E no grau 3, tem um apagamento completo do líquor, que era o caso do doente que a gente viu aqui agora há pouco. Né? Então, baixo grau é o 0, 1A, 1B, né? Que a gente pode subdividir essa classificação, né? Se entra em contato com a dura, se abaula um pouco a dura. E o alto grau é 1C, 2 e 3. Do ponto de vista oncológico, que a gente também comentou um pouco, o principal objetivo é avaliar se isso é uma lesão radiosensível ou não. Os tumores mais comuns que a gente viu que então dão metástase, que é o de mama e de próstata, eles são bastante radiosensíveis, né? Câncer de pulmão, não tanto. Também aqui a gente viu no nosso caso, né, os mielomas, né, os plasmacitomas também são lesões que são radiosensíveis. Do ponto de vista mecânico, a gente pode avaliar de algumas formas, a gente costuma usar esse score, que é o SINS, né, um score de instabilidade da coluna. Ele vai avaliar então a localização da lesão, a presença ou não de dor mecânica, o tipo de lesão óssea, o alinhamento radiográfico, o grau de colabamento do corpo vertebral e o envolvimento dos elementos posteriores à vértebra. Então, essa localização, se é uma região juncional, uma região rígida, né? A dor, se é uma dor mecânica ou não, se a lesão é elíptica ou blástica ou mista,
Se a gente tem uma deformidade da coluna, né, um colabamento que divide em mais que 50%, menor que 50%, com o envolvimento do corpo, e se esse envolvimento dos elementos posteriores da vértebra é unilateral ou bilateral. Então, aqui só revendo nossas imagens, né? A gente tem então uma lesão em T11, elíptica, com um pouco de deformidade da coluna, com envolvimento bilateral, né, dos elementos posteriores. Então é uma lesão que é bastante instável, né? Por isso tem que ser indicado cirurgia, né? E a avaliação sistêmica vai então avaliar a capacidade do paciente de tolerar o tratamento que a gente vai propor, né? Isso depende da avaliação oncológica, né, o prognóstico oncológico, o grau de controle da doença de base, as comorbidades do doente. É uma avaliação conjunta, então, né, com a equipe médica assistente, né, a gente, a oncologia, a clínica médica, o paciente e também familiares, né. A gente tem vários também scores para avaliar isso, né. A gente costuma usar esse score que é o score de Tokuhashi, que leva em conta a condição geral do paciente, número de lesões ósseas, né, extraespinhais, número de lesões na coluna, se a gente tem metástases em órgãos sólidos, o sítio primário e o grau de paralisia. Então, com isso, a gente avalia de forma geral a sobrevida esperada do paciente, né? Na verdade, é menor, né? Menor que 6 meses, maior que 6 meses ou maior que 1 ano. Isso não é algo definitivo, né? Não quer dizer que um paciente que tem uma sobrevida baixa é contraindicado a cirurgia, né? Ainda mais for um caso que apresenta instabilidade, mas que é algo que, junto com a equipe, com oncologia, pode e deve ser levado em consideração. Então, aqui só ilustrando, resumindo esse framework que é o NONS, né? A gente avalia neurológico, né? Se é uma compressão de baixo grau ou de alto grau. No nosso caso, então, era um doente com uma lesão, uma síndrome medular, né? Uma compressão aqui de alto grau. São oncológicos, se ele é radiosensível ou radioresistente, né? A gente vê que era uma lesão de alto grau, mas e radiosensível, né? Pode ser feita aqui a radioterapia convencional, ou se fosse radioresistente, ainda assim podia fazer uma radiocirurgia estereotáxica, né? Com isso também, como foi comentado com o Dr. Conrado, dependendo do caso, uma cirurgia aqui, de separação. Mas independente desses fatores, né, sempre que a gente tem então uma instabilidade mecânica, a gente precisa fazer uma estabilização dessa coluna. E avaliação sistêmica para a gente saber se esse paciente tem condições, né, e benefícios dessa cirurgia que a gente está propondo para ele. Então, obrigado. Ok, Pedro, muito obrigado. Muito bom. Vocês foram todos pontuais. Alguma pergunta? Eu gostaria de saber uma coisa. Nesse screening das metástases, isso me incomoda um pouco. Qual exame melhor que você usa? Você usa PET scan, você usa mapeamento ósseo, você usa ressonância magnética de corpo inteiro? Como é que está isso, Eduardo? Chegou lá. Uhum. Uhum. Uma dúvida. Anos atrás eu fiz uma revisão sobre mieloma, né? E, tecnicamente, quando você tem a doença localizada, isso é chamado de plasmocitoma solitário. Quando a doença é sistêmica, é chamado de mieloma múltiplo. Tecnicamente, esse caso é uma metástase? Início local, né?
Então, não seria classificado, o caso não seria classificado como uma metástase. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais duas, Edu. Por que que esses queijos sempre você prefere pôr mais de um ladinho do que do outro? Por que que eles nunca são centrados no meio do corpo vertebral? Ah, você gosta de pôr no centro? Ah. Peraí, não tá ligado o microfone? A dificuldade aí, professor, foi realmente pelo tipo de queijo. Se a gente tem um queijo de estrátil, a gente entra com ele fechadinho e com um macaquinho ele vai abrindo. Aí é muito fácil, porque ele vai compactar. Você, inclusive, tem alguns que você tem no próprio aplicador do queijo, você já tem a chave para ir girando ele. Isso facilita muito. Aí você poderia colocar cimento, que é uma alternativa. Uhum. O que a gente tinha à disposição era um queijo de corpectomia cervical. Então, por um lado foi bom, porque como ele é muito fino, se você reparar, eu não fiz olha a costela no nível do queijo. Olha lá, eu ressequei muito pouca costela. Eu não precisei fazer um acesso muito agressivo, avançar muito para uma costa-transversectomia ou uma lateral extracavitária para me dar mais ângulo para colocar um queijo desse. Como ele era fino, eu tirei só a cabeça da costela e ele passou rente à dura. Então ali eu coloquei bastante osso para o outro lado, isso aí para estabilizar é o suficiente, né? Então isso na verdade vai mudar muito pouco aí, ele já vai dar um suporte, o importante é ele ficar realmente dando um bom apoio no platô e a gente tirou, também não falei do ponto de vista técnico, a gente tirou o osso do ilíaco, porque a gente não ia aproveitar esse osso tumoral, então a gente colocou um osso de boa qualidade para o outro lado e dentro do queijo. Então, na verdade, toda essa área tem osso e vai estabilizar e vai fundir. Ok. Só mais uma dúvida, Edu. Esse paciente tinha distúrbio esfincteriano, como é que você orienta ele? Vocês fazem sondagem intermitente, vocês deixam sondado, vocês chamam o urologista, vocês fazem teste urodinâmico precoce, tardio. Estou falando isso, estou com uma criança agora que está no 10º dia de pós-operatório e continua com bexiga neurogênica e você fica meio... Internado, a gente geralmente vê o resíduo pós-miccional. Então ele urina, depois que urinar a gente pede para a enfermagem passar uma sonda de alívio e medindo o residual. Eu não vou te precisar de cabeça, o volume que eles consideram mais crítico, será acima de 50 ou 100, e você acompanha, se tiver uma retenção importante, é importante um resíduo importante, você orientar o cateterismo intermitente para evitar a infecção, e aí você vai encaminhar para o uro para fazer uma avaliação urodinâmica quando possível, mas para proteger de uma eventual infecção, se tiver um resíduo miccional um pouco maior, o ideal é você deixar ele urinar e em seguida, pelo menos, tirar o resíduo miccional. Esse paciente não recuperou, né? Então, professor, eu até perguntei para o Franz, eu acho que a Hemato deve estar conduzindo, a gente viu ele muito precoce na retirada dos pontos, eu conversei com todo mundo do grupo, ninguém mais viu ele no ambulatório. Mas ele teve uma recuperação muito rápida nos primeiros 15 dias. Então, o prognóstico dele de recuperação vai ser muito próximo do normal, contando que um quadro medular recupera até 6 meses, ele tem um prognóstico de recuperação muito bom. Depois disso, até 1 ano, um prognóstico um pouco mais lento, mas ainda recupera, né? Então, eu acredito que esse paciente vai ficar muito próximo do normal. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, muito obrigado, Pedro. E não tendo mais pergunta, nós convidamos a você, nosso neuronauta, para mais uma reunião próxima semana, nesse mesmo horário, na disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela audiência.